Bom, vamos lá, né? Bem-vindo, meu caro aluno. Hoje eu vou estar fazendo a gravação aqui das aulas dos vídeos, né, do tema 5, da tua apostila 1. Tema 5 esse que se chama Teoria Ácido-Base de Arrhenius. Eu já adianto para você que o tema 6, né, que é o da próxima semana, ele será uma continuação do 5, continuação direta do 5, né? A teoria de Arrhenius é ácido-base e também tem sais. Tema 6, o assunto do tema 6 são os sais. Tá, e como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro definir, né, o que são ácidos e bases de acordo com a teoria de Arrhenius. Depois a gente vai discutir um pouco sobre nomenclatura de ácidos e bases e algumas aplicações. E por fim, faremos aí os exercícios de aula. Só um instante. Tinha esquecido aqui de ligar o microfone. Fica baixo. Mas agora está tudo resolvido, podemos dar sequência. Bom, primeiro passo aqui é entender o que é ácido, é definir um ácido, né? Pessoas, ácido, você tem que guardar a palavra ionização para ácido. Ácidos sofrem ionização formando em meio aquoso H+. Tá? Então aqui, ó, uma equação de ionização de um ácido genérico qualquer teria esta cara. Ha em meio aquoso produziria íon H+, íon A-. Tá? E eu preciso que você entenda uma coisa. Ionização é a palavrinha aqui que define pra gente que eu tenho uma substância que não é formada por íons, né, uma substância que faz ligação iônica, e essa substância ela forma íons em meio aquoso. Né, isso é ionização. Enquanto as bases, a palavra para base é dissociação. Dissociar é separar, né? Então bases sofrem dissociação iônica, ou seja, separam-se íons, formando OH-. Tá? Então, definição de Arrhenius para ácidos. Substâncias que em meio aquoso ionizam-se, produzindo como cátion exclusivamente H+. Definição de base para Arrhenius. Base para Arrhenius é toda substância que em meio aquoso sofre dissociação iônica, formando OH- como ânion exclusivamente. Tá? Então aqui uma base genérica seria NOH, isso em meio aquoso, produz o cátion N+, que geralmente é um metal, e produz OH-. Certo? Então aqui nós temos, né, bem resumidamente, definição, né? O que é ácido, o que é base, de acordo com a teoria ácido-base de Arrhenius. Beleza? Agora, vamos fazer o seguinte: colocar aqui para vocês algumas características comuns a ácidos e a bases, tá? Então, ó, ácidos, a gente costuma ligar a palavra ácido a algo que é corrosivo. Ácidos, via de regra, são corrosivos. Ácidos são desidratantes. Desidratantes, ou seja, tem uma tendência grande de reagir com água. Ácidos têm um sabor azedo. Né? Ácido cítrico está na laranja, está no limão.
São frutas ácidas que têm aquele sabor azedo característico dos ácidos. E aqui, não, daqui a pouco eu coloco isso na outra folha, melhor. Para bases. Bases, as fortes, né? Isso também vale para os ácidos, também são corrosivas. Um exemplo de base forte é hidróxido de sódio, né? Aquele soda cáustica que geralmente se usa para desentupir encanamento. E por que uma base desentope encanamento? Porque ela corrói, né? Reage com o que está entupindo aí e permite a passagem da água, certo? Bases têm uma tendência grande de reagir com metal, né? Bases também reagem com ácidos, neutralizam ácidos. E aqui, com relação a sabor, a gente costuma dizer que as bases têm sabor adstringente. Adstringente. É aquela sensação de que amarra a boca, sabe? Fica... sabe? Geralmente, quando você come uma banana que não está muito madura, ela te passa essa sensação de adstringência, de que você não está conseguindo mastigar direito, tá? Aí aqui, vamos aproveitar que já estamos falando de ácidos e de bases e vamos lembrar rapidinho a escala de pH. Na escala de pH, o que a gente tem? A gente tem uma escala, né, que tem 3 valores principais, mais importantes. O 0, o 7 e o 14. E na escala de pH, nós temos valores de ácido, valores de pH ácido e valores de pH básico. Beleza? Então, quanto mais próximo ao 0, na escala de pH, mais ácido é o meio, né? Maior quantidade de H+ a gente tem naquele meio. Inclusive, pH significa potencial hidrogênio iônico, né? A quantidade de íons H+. Agora, se eu vou para o 14, o meio vai ficando básico. Quanto mais próximo do 14, maior a basicidade do meio, né? E o pH de valor 7 é justamente o tal do pH neutro. Isso a 25 graus Celsius, tá? Os valores podem variar um pouco se a temperatura também variar. Certo? Então, ouviu chuva ácida, o pH do solo está ácido, o pH está básico. Lembra aí que é uma escala que vai de 0 a 7 e que quanto mais próximo ao 0 mais ácido, mais próximo ao 14 mais básico, sendo 7 o neutro. Tá? Uma curiosidade importante aí, interessante você saber, é que a escala de pH ela é exponencial, é logarítmica, tá? Então variar uma unidade de pH significa aumentar a acidez ou a basicidade 10 vezes. Então de pH 6 para 5 significa que aumentou a acidez em 10 vezes, tá? Então, sei lá, de 6 para 3 aumentou 1000 vezes a acidez. Varia de maneira bastante brusca, né, o pH. Agora, para a gente poder encerrar essa primeira parte do nosso vídeo e ir para a segunda, né, que é a parte de nomenclatura, que é o principal, vou só comentar com vocês aqui a existência de um indicador ácido-base chamado fenolftaleína. Hoje eu tô bem de escrever. A fenolftaleína é uma substância incolor, na verdade é incolor, que quando você adiciona essa fenolftaleína a uma solução aquosa, a cor que a solução adquire ou não adquire indica, né, ajuda a gente a entender o pH daquela solução. Por quê? Para meios neutros ou ácidos, a fenolftaleína fica incolor.
É bom conhecer esse indicador porque às vezes as questões te falam de fenolftaleína. Agora, se o meio é básico, né, se o pH está acima de 7, a fenolftaleína tem uma coloração meio rosada. A gente costuma dizer que ela fica rósea. Tá? Então, vamos guardar o seguinte, né, fazer uma retomar aqui essa primeira parte. Ácido de arrênios é toda substância que ioniza-se em meio aquoso, produzindo H+, como cátion, exclusivamente H+. Base de arrênios é toda substância que em meio aquoso dissocia-se, né, separa aí os íons, formando OH- como ânion, né, como íon negativo. Ácidos, com relação a sabor, são azedos e deixam a fenolftaleína incolor. Bases têm sabor adstringente e deixam a fenolftaleína rósea. Tá uma rosa meio clarinho assim, que dependendo de quando você coloca pode ficar muito escuro, mas aí colocou demais. Certo? Eu acho que da primeira parte é isso, introduzimos a ideia. No segundo vídeo a gente vai falar de nomenclatura de ácido. Talvez no terceiro também, porque os ácidos dão mais trabalho. E depois de bases. E na semana que vem sais. Beleza? Então até o próximo vídeo.